Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Câmara de Vereadores e a todos que estão aqui nos acompanhando de maneira presencial. Hoje eu quero dar as boas-vindas ao meu filho, primeira vez que ele está acompanhando, ele mora em São Paulo, veio para exercer o direito do voto e hoje está nos acompanhando aqui. Então, bem-vindo, meu filho. Bom, meu filho é Tiago. Tiago. E solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Não está assistindo. O que é o Patrícia? Toninho. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. A leitura é tirada de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 30. Conduzindo-os para fora, perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo, como também todos os da tua casa. Solicito que faça a leitura do expediente. 60ª sessão ordinária, 3 de 10 de 2002, expediente. Projeto de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo PLC-EXE 5522, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo PL número 10322 e PL 10422, de autoria do vereador Jairo Casagrande. Projeto Decreto Legislativo PDL 14 de 2022, de autoria do vereador Jairo Casagrande. Projeto de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo PLC-EXE 5622, de autoria do Prefeito Municipal. Projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo PE 91/22 e PE 92/22, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto Decreto Legislativo PDL 15/2022, de autoria da vereadora Sandra Jorge. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo, PE 93/22, de autoria do Prefeito Municipal. Indicação número 792/22, de autoria do vereador Manuel Rosem. Requerimento número 630/22, de autoria do vereador Manuel Rosem. Requerimento 631/22, de autoria do vereador Edivânio Manente. Requerimento número 632/22, de autoria do vereador Obadias Benones. Requerimento número 633/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Ofício número 0200/2022, PROCON de Criciúma. Criciúma, 27 de setembro de 2022. A mesa diretora da Câmara de Vereadores do município de Criciúma, Santa Catarina. Assunto: resposta ao requerimento sobre o não cumprimento da Lei Municipal 7.916/2021 pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento Casan. Prezados, em resposta ao requerimento formulado ao órgão que indaga acerca do não cumprimento da Lei Municipal 7.916/2021, que dispõe sobre a instalação facultativa de válvulas de retenção de ar e eliminadores de ar para hidrômetros a todos os imóveis comerciais residenciais do município de Criciúma, especificamente 1. Existem reclamações registradas no PROCON de consumidores da concessionária responsável pela instalação das válvulas que solicitam a instalação de não foram atendidas. No caso, a resposta positiva da questão anterior, quais foram as medidas aplicadas para essas reclamações? Esclarecemos. Foram registradas no PROCON 9 reclamações referentes ao requerimento de instalação de aparelhos supressores de ar nos termos da Lei Municipal 7.916, de 5 de julho de 2021. Das 8 reclamações, 2 evoluíram
para um processo administrativo, ou seja, houve notificação da Companhia Catarinense de Água e Saneamento Casan para o comparecimento formal ao órgão 5. Reclamações, não houve o retorno dos consumidores ao órgão a fim de dar seguimento à demanda e foi registrada na presente data. No que tange aos processos administrativos instaurados, denota-se que as audiências conciliatórias registraram infrutíferas, visto que o pedido dos consumidores para a instalação da válvula supressora de ar não foi atendido, por entender a concessionária que a lei municipal em questão seria inexequível. Informa-se ainda que os referidos processos administrativos encontram-se aguardando a confecção de parecer jurídico, objetivando apurar eventual prática infrativa. Para dar conhecimento à Lei Municipal número 7.916, de 5 de julho de 2021, publicamos e enviamos à Casan uma nota técnica de número 001/2022, considerando as disposições contidas em dispõe sobre instalação facultativa de válvula de retenção de ar, eliminadores de ar para hidrômetros, a todos os imóveis comerciais e residenciais do município de Criciúma, com algumas disposições, documento em anexo. Outro sim, este órgão, acatando a sugestão de Vossa Senhoria, encaminhará caso ao Ministério Público para auxílio no cumprimento da matéria. Anexamos ao presente as reclamações registradas, bem como as defesas administrativas apresentadas. Era o que tínhamos para informar, colocamos-nos à disposição, visando o que se fizer necessário e aproveitamos um eneixo para apresentar nossos melhores votos de elevada estima e consideração. Cordialmente, Luiz Gustavo Catani Colli, coordenador executivo do PROCON de Criciúma. Então, é a resposta do requerimento, foi lida aqui porque foi um requerimento feito por todos os vereadores, né, assinado por todos os vereadores. Os vereadores que, porventura, quiserem uma cópia, podem se dirigir ao Giovanni, que é o diretor aqui da casa, e pegar uma cópia para ficar com vocês, tá certo? Terminado o expediente, passamos para o horário político. Cada vereador possui 3 minutos e meio. Com a palavra, o vereador Daniel Antunes. É rapidinho. Boa tarde, presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, vereadora, todos que nos assistem pelo plenário e pela TV Câmara. Senhora presidente, hoje eu gostaria de fazer menção a um evento qual eu participei no Salão Ouro Negro da Prefeitura, todo ele organizado, o qual já aproveito para parabenizar a Secretaria Municipal de Saúde, que foi dado o início hoje da campanha do Outubro Rosa, onde tivemos ali já um pronunciamento do secretário municipal de saúde, o senhor Arleu da Silveira, que nos informou que já foi feito um contrato para a realização de 15 mil mamografias, em média 800 por mês. Foram chamados já os prestadores de serviço, já foi assinado a ordem de serviço e já logo já será realizado, né, de acordo com as solicitações pelos médicos nas unidades de saúde e serviços também. E eu também quero agradecer a todos que nos acolheram nesse período de campanha que todos nós estivemos imbuídos nesse processo eleitoral que encerrou no dia de ontem. E aproveitar aqui para agradecer a todos que nos acolheram e que votaram nos candidatos, os quais eu estive empenhado em pedir voto. Para deputado federal, Ricardo Guide, e para deputado estadual, Júlio Garcia. De modo muito especial, agradecer ao bairro Mina do Mato, onde foi dobrado a votação do deputado Ricardo Guide, de 200 para 471, e quadriplicado a votação do deputado Júlio Garcia.
E também, falando ainda em eleição, eu preciso aqui também agradecer e parabenizar os nossos colegas que também estiveram candidatos nesse pleito, né? Nosso colega Júlio Kaminski e de uma forma também muito expressiva, a nossa colega Giovana Mondardo, né? Que fez 38 mil votos, mais alguns quebradinhos que eu não lembro no momento. E parabenizar, né, a coragem, a ousadia dessa jovem que lançou o seu nome, foi às ruas, pediu voto e fez quase 40 mil votos. Era isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Júlio Kaminski. Senhora presidente, muito boa tarde. Demais membros que compõem a mesa, vereadora, vereadores, todos que nos acompanham. Um cumprimento especial ao Paulo, que a partir de hoje também compõe essa casa. Marcola, que está presente. Tiago, prazer estar te recebendo nessa casa. Senhora presidente, somente quero agradecer aí a vocês pela paciência nesse período eleitoral, né? Que a gente acaba administrando também as questões legislativas em conjunto com os trabalhos realizados em campanha. E, na sequência, agradecer a todos que me acolheram tão bem, as pessoas, as famílias, que me receberam em suas residências. Eu quero dizer, senhor presidente, que eu acho que nós devemos fazer campanha todos os dias, porque a gente começa a perceber quanta demanda nós precisamos ter, quantas demandas nós temos, e quantas pessoas a gente precisa continuar dando suporte diante das suas necessidades. Estou muito feliz mesmo, pela quantidade de acolhimento. A gente vai para uma eleição achando preocupado muitas vezes, mas não. O acolhimento recebido foi algo impressionante. Então, quero manifestar a gratidão a todos aqueles que me acolheram em suas residências, as pessoas que, de alguma forma, estiveram conosco, participando de um processo, da nossa parte, foi muito tranquilo, onde os recursos foram extremamente baixos, muito baixos, e sem compra, sem negociação, e sim com conversa, com projetos, apresentando alternativas e ouvindo muito as pessoas. Gente, acho que nós devemos fazer isso todos os dias, viu, Perene? Então, fazer todos os dias. Porque a quantidade de pessoas que necessitam de nós é muito grande. Passei até a criar algumas coisas na minha cabeça que a gente vai tentar, nos próximos dias, estar botando em prática, exatamente por isso. Pela forma com que as pessoas precisam do nosso acolhimento. E o mais, senhor presidente, é agradecer a todos, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, e seguimos nossos trabalhos, que é isso que, para isso também a gente foi eleito, então devemos seguir o nosso trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Manuel Rosengue. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, nossa audiência, muito boa tarde. O uso de álcool por adolescentes está fortemente associado à morte violenta, queda no desempenho escolar, dificuldade de aprendizado, prejuízo no desenvolvimento e estruturação das habilidades cognitivo-comportamentais e emocionais do jovem. Uma revisão sistemática realizada no Brasil, que incluiu 28 estudos populacionais com adolescentes entre 10 e 19 anos, encontrou prevalência do consumo de entre 23% e 68%, variação segundo distintas definições de uso. Esses dados são preocupantes, já que o consumo antes dos 16 anos aumenta significativamente o risco de beber em excesso na idade adulta em ambos os sexos. Já em 2002, a nossa preocupação era bastante grande com isso, e enquanto presidente do Conselho Municipal sobre Drogas, eu, juntamente com meus pares, apresentamos um projeto aqui nesta casa, em 2002, que resultou na Lei 4.360, de 2002, que proíbe a propaganda, a comercialização, a distribuição gratuita e o uso de bebidas alcoólicas e de produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco, nos estabelecimentos de ensino e de saúde no município de Criciúma e da outras providências.
O parágrafo do caput 1º diz o seguinte: a proibição de que trata este artigo abrange a propaganda, a comercialização, a distribuição gratuita, o uso de bebidas alcoólicas, produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco, nos estabelecimentos de saúde, nas cantinas e na realização de festejos ou eventos de qualquer natureza, nos estabelecimentos de ensino ou associados ao mesmo. Por que isso, né? É porque a gente vê muito, ou melhor, via na época já muitos adolescentes completamente embriagados, sob efeito de outras substâncias também, em eventos de formatura de escolas aqui de Criciúma. Então, eu estou trazendo esse assunto porque eu espero que as escolas voltem a atentar para a lei e não permitam que eventos que envolvem alunos possam ter bebidas alcoólicas ou qualquer produto fumígeno. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Miguel Pierini. Declina. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Passou o seu tempo, vereador Paulo César. Com a palavra, vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Passou a palavra para o vereador Paulo Ferrarese. Com a palavra, vereador Márcio Darós. Declina. Com a palavra, vereador Nicola Martins. Declina. Com a palavra, e seja bem-vindo a esta casa. Será um prazer tê-lo aqui pelos próximos 2 meses, o nosso novo vereador Paulo César Bittencourt. Você tem o tempo do nosso vereador Antônio Manuel. Boa tarde, senhora presidente, Roseli. Boa tarde, demais membros da mesa diretora da Câmara. Senhores e senhoras vereadoras, vereadores e vereadoras, público que está presente aqui nessa sessão, público também que está nos assistindo de casa, pelas redes sociais. Prazer estar aqui com vocês, um prazer falar a todos. É uma estreia, né? E quando a gente estreia por conta de um objetivo alcançado, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, um momento principal é de agradecer. Então, eu gostaria, obviamente, de agradecer a Deus por nos dar condições de estar fazendo parte dessa casa tão importante, numa cidade onde eu nasci, onde eu gosto, e poder estar aqui junto com vocês tomando decisões na cidade que tanto amamos. Então, agradeço a Deus por essa oportunidade, a minha família, que sempre me apoiou nas minhas decisões, os meus amigos, meus parceiros, algum deles aqui, o Joelso, que está aqui, o Besso também, as pessoas que são nossos amigos, aos vereadores que cederam o espaço para que os suplentes pudessem assumir e também ter o privilégio de usar desse espaço e atender talvez tantas outras comunidades que aqueles vereadores não conseguem ter o mesmo espaço de penetração. Agradecer ao meu partido, PSDB, ao Wagner Spindler, o presidente, e em especial ao prefeito Salvaro, que proporcionou o rodízio para que chegasse a condição que eu pudesse estar aqui assumindo esse espaço legislativo. Dizer para vocês que retornar à vida pública, né, porque já tive outras experiências públicas e, se me permitem contar um pouco brevemente, eu iniciei na vida pública em 1992 e comecei passando aspirador de pó na prefeitura de Criciúma. E lá, passando aspirador de pó, nos departamentos, nas salas e tudo, sonhava em poder ocupar um espaço, sentar naquelas cadeiras. Tinha vergonha, obviamente, porque era novo, lá com meus 17 anos. Meu pai era chefe de manutenção da prefeitura, ele é aposentado do município. E, na época, podia gerar essa oportunidade. Hoje, para a gente entrar no poder público, vai para o concurso ou para o cargo comissionado. Na época, eu podia entrar passando aspirador de pó, limpando as vidraças lá da prefeitura, molhando aquelas plantas todas lá. E tive uma oportunidade de uma bolsa de estudo e fiz a faculdade.
formei em Ciências Contábeis, consegui ficar na própria prefeitura no setor de contabilidade, onde ali eu fiquei desde 1992 até 2015, passei aí por diversos prefeitos, iniciei no último mandato do prefeito Walter Guide, e dali Eduardo, Paulo Meller, Décio Góes, como cargo de confiança, permanecendo. Na contabilidade também do Fundo Municipal de Saúde, da parte financeira. Saí em 2015 para ser contador-geral em Cocal do Sul, uma nova experiência também. Depois fui para o Jornal A Tribuna, onde fiquei 9 anos no Jornal A Tribuna, também como contador, depois diretor financeiro, depois diretor superintendente. O Jornal A Tribuna adquiriu outras empresas, como a Rádio Ilha Negra, como a Rádio Som Maior, portais de notícias. E aí gerou uma experiência bacana ali, sempre ao lado do empresário Anselmo Freitas, até que recebi um convite do prefeito Salvaro para assumir a Secretaria da Assistência Social e Habitação, onde fiquei por 3 anos e 3 meses, e que gerou uma experiência muito interessante, né? Onde eu, que tinha uma experiência na área das ciências exatas, passei a ter uma experiência das ciências humanas, lidando com pessoas. Eu já tive a oportunidade de falar aqui nessa casa sobre um pouco dessa experiência na assistência social, mas permitam relembrar, a gente lida ali com moradores de ruas, vocês lidam também com moradores de rua pelo trânsito, né? A partir do momento que vocês pegam um carro, param no semáforo, constantemente são abordados pelos moradores de rua. Os programas Bolsa Família, as pessoas idosas, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência doméstica. Nós temos hoje mulheres acolhidas de violência doméstica. O município acolhe em hotéis, né, mulheres que não têm para onde retornar, e era uma política pública da assistência social, e eu lidei muito tempo com isso. Setor habitacional, com relação aí aos programas Minha Casa Minha Vida, as escrituras, né, também todo o programa de regularização fundiária, a central funerária, os cemitérios, as licitações que houveram também estavam vinculadas à secretaria à minha época. Todos os CRAS, são 6 CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social do município, além de um CREAS que cuida da área mais especializada, um abrigo de acolhimento infantil. Eu tive a oportunidade de estar à frente da Secretaria da Assistência Social quando foi aberto mais um abrigo, haja visto que a entidade Nossa Casa já estava com todo o seu espaço lotado, pela própria lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma casa que acolhe crianças e adolescentes não pode ter mais do que 20 crianças acolhidas, e a gente abriu um novo abrigo, que é o Abrigo Florescer, que também já está com um número bem elevado de crianças acolhidas. É importante que essa casa olhe para esse lado também, onde as crianças são abusadas, onde o poder familiar é totalmente destituído, mas não há, a gente sabe que há uma morosidade no serviço de adoção, o sistema é um pouco moroso, por diversas razões, né, que a gente pode discutir ao longo desse período. Enfim, aqui no Legislativo, nesses 2 meses aí que eu vou estar ocupando essa cadeira, junto com os senhores vereadores, tem tempo? Espero adquirir experiência, espero estar sendo um elo, como somos todos nós vereadores, um elo de ligação, um instrumento de ligação com a comunidade. A minha comunidade é o Santo Antônio, mas enfim, eu vou estar aqui representando não só o Santo Antônio, mas toda a cidade de Criciúma e todas aquelas pessoas que nesse período na assistência social, pessoas em situação de vulnerabilidade social, que eu tive o prazer de conviver, visitando esses bairros mais carentes da cidade, e eu espero junto com vocês poder contribuir. Você pode usar um tempo dessa vereadora, 1 minuto. Obrigado, vereadora. E eu espero, então, junto com os senhores, poder trazer um pouco dessa experiência dessas famílias que estão em vulnerabilidade social, para que aqui a gente possa discutir projetos, indicações, situações que possam melhorar a vida dessas pessoas. É o meu propósito aqui, nesse curto espaço de tempo, mas são demandas importantes. Você também possui 1 minuto do vereador Albertino Pacheco. Obrigado, vereador. Então, são temas importantes, afinal, nós somos eleitos não só pela sociedade média, pela sociedade alta, mas
também pelo voto dessas pessoas, que muitos até não votam porque não sabem nem onde se dirigir para buscar o seu título, ou não sabem como fazer toda a correção daquilo que ficou para trás, do tempo que ficaram inadimplente com relação aos pleitos eleitorais, mas nós aqui temos por obrigação defendê-las, né, fazer políticas públicas também para elas, mesmo que não são elas que financiam algumas campanhas, enfim, mas são elas sim razão, né, da nossa estado aqui, como população, como cidadãos que são iguais a todos nós. Então, agradeço mais uma vez aí pela oportunidade, pelo espaço cedido a todos vocês, e agradeço pelo esse espaço que foi me cedido. Obrigado a todos. Oi. Com a palavra, a nossa vereadora Roseli de Luca, lembrando que a senhora tem 2 minutos e 30 segundos. Tem 1 minuto a senhora concedeu para o vereador Paulo Bittencourt. Boa tarde aos membros da mesa, aos vereadores, vereadora, a todos que estão nos acompanhando aqui na tribuna, mais uma vez, né, especialmente ao meu filho, a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais desta casa. Eu gostaria também, vou na linha dos vereadores, de dar os parabéns ao nosso vereador Kaminski pela coragem de colocar o seu nome à disposição de um partido, a nossa vereadora Giovana Mondardo também, que teve a coragem, e a todos os candidatos que tiveram essa coragem de sair às ruas, pedir o voto, porque nós, como vereadores, nós sabemos quanto é difícil essa exposição que a gente tem, é muito desgastante, e deputado estadual, deputado federal, próprios governos, né, é muito mais difícil. Então, a todos que colocaram o seu nome à disposição, qualquer partido, que essa casa, né, tenha que dar os parabéns em nome de todos os vereadores, porque é dessa maneira que se faz democracia, é dessa maneira que nós procuramos fazer um Brasil melhor. Para nós, eleitores, que nessa campanha nós somos eleitores, só nos resta aceitar o que a urna colocou e esperar que os eleitos façam o melhor para o nosso país e o melhor também para o nosso estado. É isso que nós esperamos, é isso que nós, enquanto vereadores dessa cidade, gostaríamos que acontecesse. Que Criciúma continuasse sendo bem representada, que o Sul continuasse sendo bem representado. Nós continuamos com as mesmas cadeiras, eu acho que até, inclusive, acho que deve ter aumentado, 8. Então, continuamos com a representatividade, sinal de que o voto pelo Sul, que a SIC fez, que a CDL fez, que essas instituições que trabalham pela nossa cidade fizeram, deu certo, pelo menos nós mantivemos a quantidade de deputados aqui representando a nossa região. Continuamos também com 3 deputados federais, que é muito bom para a nossa cidade. Então, que essa eleição nos traga um país melhor. E, mais uma vez, Paulo César, em nome da casa, que você seja muito bem-vindo a esta casa. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Declina. Com a palavra o vereador Albertino Pacheco. Lembrando que o senhor tem 2 minutos e 30 segundos, tendo cedido 1 minuto para o vereador Paulo César Bittencourt. Senhora presidente, senhores vereadores, membros da mesa e amigos, colegas presentes nessa sessão, para alguns a eleição acabou. A nossa vereadora, a gente sonhou, né, com a Giovana, no momento que achava que a gente chegava, mas chega num ponto que a gente acaba o adesivo, acaba o santinho, então a gente vê que a jornada vai ficando mais difícil, os sonhos vão ficando para a próxima, né? Então, nós ainda temos esperança, porque a gente tem a juventude, a gente vai voltar na próxima, a gente vai vir mais, com mais garra, com mais raça, né?
tivemos uma eleição nacional complicadíssima, né? E o nosso candidato está no segundo turno, o Lula está lá, estamos disputando e vamos ver se a gente consegue ganhar a eleição, né? Então, a gente temos uma eleição estadual também, que ali é contra o gigante, né? A gente vai enfrentar o gigante, né? Os gigantes, né? A gente vai enfrentar. O Décio Lima, ninguém esperava ele no segundo turno, mas deu ele. E a gente está vivo ainda. Enquanto a gente está respirando, a gente tem esperança de que a gente pode chegar lá, né? Até o Nicolas Martins também, como comentarista, muito bom, né? Tem uma visão assim que eu gostei de ter como comentarista. Acho que se dá melhor lá, tá? Eu vou te escutar. Então é assim, gente. A Giovana, foram quase 11 mil criciumenses que votaram na Giovana. Foram lá voluntariamente e votaram na urna. Foram quase 40 mil votos para deputado federal. Então, isso é votação de gente grande. Muita gente grande não conseguiu chegar nem perto. Teve 3 gigantes que caíram numa tacada só. A mim, esposa e filho. E outros caíram do Colombo, eu acho que ficaram no caminho, né? Mas a gente vai um pouquinho mais longe. Nós temos mais 30 dias de campanha. Obrigado a todos. Bom. Com a palavra, vereador Obadias Benones. Senhora Presidente, muito boa tarde, boa noite aos nobres membros da mesa diretora, os vereadores, os cumprimentos também ao Paulo, seja bem-vindo, essa casa, dá boas-vindas também ao vereador Salésio, está voltando depois de um mês, 2 meses, um mês, né? 30 dias, e cumprimentar aqui também o público que está aqui, o pessoal de casa. Ontem, de fato, foi um dia histórico, exercemos a nossa democracia da forma como deve ser, e aconteceu aquilo que as pessoas de bem sempre fazem, né? Imaginaram que ia ter uma guerra civil, ia quebrar o mundo, cair o planeta, e nada disso aconteceu. Todo mundo civilizado, todo mundo indo às urnas, cumprindo com o seu papel de cidadão. Cumprimentar o vereador Júlio, parabéns pela sua coragem, amigo. Não é fácil, como a vereadora presidente colocou aqui, nós sabemos disso, ainda mais uma questão estadualizada, é um desafio grande. E a gente fica com um sentimento de dever cumprido, não terminou por aqui. A população precisa estar muito atenta nesse segundo turno, nós precisamos votar com a consciência, colocar na balança o que nós queremos para o nosso futuro, para os nossos próximos 4 anos, ou o que vai determinar os próximos anos aí, além dos 4 que vão ser de governo. Então, um momento muito delicado. Não quero, meu desejo pode ser que não seja unânime, mas meu desejo é que o Partido das Trevas não toma poder no nosso Estado, não toma poder sobre a nação. Esse partido maligno que vem, de fato, destruindo e destrói mesmo. Ontem, a eleição de ontem, a nível nacional, foi um tapa bem dada nos institutos de pesquisa, que um dia antes já colocava o senhor Luiz Inácio Lula da Silva já com o caneco na mão, já com a cadeira na mão e a caneta na mão, já queriam fazer até a posse do cara. Mas não é assim que funciona o negócio. O voto é na urna. O voto é na urna e só termina às 5 horas da tarde. Eu até vou dizer aqui, vou falar disso amanhã, que deveria existir nesse país, depois dessas eleições, se comprovados foram, deveria ser proibido a divulgação de pesquisa. Eu sou a favor da pesquisa científica, números, estratégia.
aquela que não venha manipular ninguém. Aquela que não venha manipular ninguém. Agora, essa pesquisa manipuladora deve ser banida, deve ser feita uma lei proibindo esse tipo de divulgação no nosso país, que influencia e acaba e atrapalha a nossa democracia. Então, deixo aqui esse meu registro, parabenizar aqui a deputada Ana Campaiolo, a deputada a qual nós abraçamos uma causa aqui, que fez quase 4.500 votos, uma deputada que defende aquilo que nós acreditamos também de princípios e de valores. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, vereador Paulo Ferrarese. Você possui mais 3 minutos e meio da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Gostaria de cumprimentar a senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, a todo o público aqui presente e também aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Senhores vereadores, vou iniciar com notícia boa. O Hospital Santa Catarina abre o cartório no hospital para o registro dos recém-nascidos a partir de amanhã. Então, uma notícia importante, que a criança nasce no Santa Catarina, no hospital materno, e de lá já sai com o registro na mão. Bacana isso. Também, vereadores, e nossa cidade, gostaria de agradecer a população que nos apoiou aí com o nosso candidato, Thiago Zilli, deputado estadual eleito. Agradecer aos criciumenses pelos votos recebidos ao deputado Thiago Zilli. Thiago Zilli, homem responsável, homem de bem, homem de caráter, homem que vai fazer a diferença na nossa cidade, na região sul, representando nossa região, estado, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Também gostaria de deixar minha fala, vereadores e população da nossa cidade. Lamentar a derrota do nosso deputado Vampiro, que foi o deputado que mais trouxe recursos para a nossa cidade, que mais levou recursos através da Secretaria de Educação aos catarinenses, trazendo mais de 70 milhões aqui para o município de Criciúma, como falei nessa tribuna já, nesse ano, trazendo 20 milhões de reais para as contas do nosso município, para a construção de um colégio no São Defende, para a construção de salas maker, para a construção também do centro de evento do idoso, para instalação, implantação de ciclovia na nossa região, no nosso município, trazendo isso para a conta 100 do município. Na história da nossa cidade não teve deputado estadual que trouxe tanto recurso para a nossa cidade. É uma perda muito grande, lamentamos, porque sei do trabalho que o Vampiro fez pelo Estado, mas principalmente pela nossa cidade, mas eu sei que o Vampiro, vereador Toninho, sai de cabeça erguida, de forma muito tranquila, homem honrado, homem que mudou, né, a educação do nosso Estado, diz as diretoras, professoras, que nunca teve na história do Estado de Santa Catarina tantos recursos, tantos investimentos. Então, agradeço ao deputado Vampiro, tenho certeza que sai de cabeça erguida e pode ter certeza que vai colocar a cabeça no travesseiro e dormir de forma muito tranquila. Também, vereadores, nessa semana acompanhamos aqui a Vera falando da mortalidade de câncer, algo que nos entristece muito, enquanto morreu 30 pessoas com câncer no município de Florianópolis, aqui em Criciúma morreu 210 pessoas. Tem que ser investigado isso. O que é que está acontecendo? O exame precoce, o atendimento lá na ponta, no posto de saúde, na unidade de saúde, o que é que está precisando? Então, pode ter certeza que vamos acompanhar. Eu acho que, vereadores, esse é um trabalho de nós, todos os vereadores, ir atrás dessas informações. Semana passada eu falei aqui que tem uma paciente que ela não tem mais o que fazer, nem cirurgia, nem quimioterapia, nem radioterapia, porque o diagnóstico foi muito tarde. Ficou 4 meses esperando um médico para ser atendido na unidade de saúde. Tive também, vereadores, participando nessa quinta-feira,
um evento que teve lá na SIC com a Casa Guido. Primeiro, um evento do Setembro Dourado. E lá diz o coordenador, o presidente da Casa Guido, disse assim que temos 6 crianças que entraram na Casa Guido nesse mês, para o atendimento da Casa Guido. E todos com diagnóstico já avançado, que não tem mais o que se fazer, que a recuperação é só pelas mãos de Deus. Então, vamos observar isso, vamos tratar isso com carinho. Secretário de Saúde, Arleu, eu sei que está fazendo de tudo. Levou essa semana, vai levar um médico para atender na cidade mineira velha, para atender aquela demanda, está fazendo de tudo para melhorar. Mas temos que ter a consciência que às vezes temos que ir perdendo vidas, vereadores. A falha está no secretário? Não. Às vezes é no conjunto, a própria enfermeira, a própria técnica, a própria recepção, que às vezes dá para encaixar um paciente quando se trata de algo que realmente se percebe que pode ser algo, uma doença que venha, né, mexer na saúde da pessoa. Nós tivemos um médico do nosso município, vereadora presidente Roseli, que ele não queria atender um paciente que depois veio falecer por câncer. E eu falei para o paciente, para a filha do paciente, vai lá e diz que o Paulo Ferrarese pediu para o médico dar uma atenção. E ele botou aqui no encaminhamento, o vereador Paulo Ferrarese pede que seja atendido esse paciente. E ele fez isso, médico da nossa cidade. Daí eu fiz uma denúncia, fiz uma ouvidoria na Secretaria de Saúde, foi chamado o médico. Então é por isso, gente. Não é o secretário, não é o secretário, é um conjunto, né, na nossa saúde, da nossa cidade, que pode ser melhorado. E o secretário Arleu tem feito de forma muito dura isso. Porque eu já acompanhei reunião que ele chamou médico, chamou responsável, chamou pessoas que fazem o atendimento e realmente cobram. A qual esperamos que realmente mude. Nós percebemos aí que há um avanço de mortalidade de câncer na nossa cidade. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereadora Giovana, pelo seu tempo. Parabéns, vereador Kaminski, por colocar o seu nome aí para disputar as eleições para deputado estadual. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns a Giovana Mondardo, deputada federal, candidata. Não teve êxito, mas fez uma votação expressiva. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste aqui no plenário e através das redes sociais. Eu subo nessa tribuna para divulgar um evento que vai acontecer no dia 8 de outubro, no próximo sábado, que nós chamamos de Infância Show de Bola. É a terceira edição desse evento lá no bairro Ana Maria. De que forma que é esse evento? Nós, acho que a grande maioria aqui, brincou na sua infância de carretilha, bolinha de vidro, taco, pulava corda. Eu tenho falado muito aqui nessa casa da situação que os nossos adolescentes, nossos jovens têm ficado muito presos dentro de casa, sabe? Dentro de um quarto, falta de diálogo com os pais. E uma situação onde nós buscávamos os meninos para jogar futebol, marcava o joguinho, os meninos não apareciam. Digo, meu Deus, o que está acontecendo? Nós temos que arrancar esses meninos dentro de casa, tem que criar alguma estratégia, Obadias, para levar eles para a rua, para brincar. Mas também é verdade que ainda que existe um problema de segurança, não dá mais para pegar e deixar o menino numa praça, sozinho jogando bola, os pais têm que estar junto, tem essas dificuldades. E aí nós criamos a primeira edição do Infância Show de Bola, foi muito bacana. Ver o pai com o filho descendo de carretilha, sabe, o menino chegar lá e olhar assim, pô, pai, o que é isso? Um peão, uma bolinha de vidro, aquelas brincadeiras simples, mas que o pai brincava com o filho, e o avô mostrando como é que se fazia aquilo, e foi muito bacana. Fizemos uma edição no bairro Jardim Maristela também, e agora essa terceira
no Ana Maria, com apoio do SESC, com apoio da Unesc. Vai ser um evento bem bacana. Queria convidar os vereadores para que possam levar os seus filhos, os seus netos, para estar lá nessa tarde, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Também, fazer uma fala referente às eleições. Eu não sei quanto vocês, vereadores, mas ainda me chateia muito, muito, a quantidade de pessoas que leva a política, não leva a política a sério. E aí eles falam, eu ouvi muito isso, é porque político não presta, porque político é ladrão, porque... Quantas mensagens eu tenho recebido nesse período de campanha? Quanto tu paga no meu voto? Que isso, gente? Que isso? Me dá 2 cestas básicas. Que isso? Vamos levar a sério. Política é coisa séria, política é coisa importante. Nós estamos num momento que a gente vai definir o rumo da nossa nação e as pessoas te mandam mensagem perguntando quanto é que tu paga pelo voto. É um absurdo. Eu não sei quanto vocês, mas eu não fiz a minha política dessa forma, oferecendo cesta básica, pagando por voto, e mesmo assim as pessoas mandam mensagem perguntando esse tipo de coisa. Eu fico abismado. Pessoal, leve a política a sério. E nós estamos num período crítico, onde nós precisamos eleger um presidente, um governador, que vai realmente dar um destino para a nossa nação. Era isso, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Salésio Lima. Bem-vindo a essa casa novamente, vereador. Senhora presidente, membros da mesa diretora, vereadores, vereadora, público que nos acompanha nessa noite, é uma alegria poder retornar depois de deixar uma vereadora amiga, Sandra Jorge, aqui, que deixou marca nessa casa, muito bem sucedida. Obrigado ao meu assessor, o Douglas, que ficou com ela aí. Senhora presidente, não poderia eu também deixar de cumprimentar o meu colega Júlio pela atitude, pela coragem, né? Parabéns, é isso mesmo. Essa casa já elegeu deputados e tem que ser. Se ninguém se lançar, nós vamos ter renovação. Paulo César, seja bem-vindo, né? Nessa casa, precisando de qualquer coisa, estamos à disposição. A Giovana Mondaro também não está aqui, mas parabenizar também ela pela votação, pela coragem. Senhora presidente, PSD de Criciúma tem crescido constantemente. Fizemos uma eleição muito linda. Rua, casa a casa, na minha região foi dessa forma. O nosso presidente do partido, o Ricardo Guide, se reelege pelo trabalho, pela dedicação. Só 2 ações que ele fez já merecia a reeleição. Uma delas foi colocar as poltronas no quarto do SUS do Hospital São José. E a segunda lei que beneficiou o carvão. Só essas 2 já é merecida a reeleição do nosso deputado Ricardo Guide. Parabenizar todos que estiveram conosco nessa missão de reeleger o deputado. Também, da mesma forma, parabenizar o nosso grande líder, deputado Júlio Garcia. Tenho o prazer de ser amigo dele, pessoal. Estive lá na sessão da votação no domingo, conversamos um pouco. Dizer da atitude desse homem e a coragem de voltar às urnas e provar a qualidade do político que ele é. Sai por cima, reeleito mais uma vez, uma votação expressa, e ele também tem marcas por todo o município de Criciúma. Uma delas, o ar-condicionado do Hospital São José, através de uma emenda dele, hoje nos quartos do SUS, o paciente tem uma vida mais digna. Então, por tudo isso, o PSD de Criciúma agradece a todos que confiaram, que dedicaram o seu voto lá na urna, nesse dia 2, ao deputado Ricardo Guide e ao deputado Júlio Garcia. Nosso muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E a palavra que o PSD sempre diz, política tem que ser a arte de fazer o bem. Se você não quer fazer o bem, não entra na política, porque política é a arte de fazer o bem.
Então, a palavra do nosso maior líder foi gratidão, gratidão e gratidão. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Senhor presidente, eu gostaria de retirar de tramitação o PL de minha autoria, PL 2 de 2022, que denomina a rua Rodrigo Mesari de Farias. Atendido de plano, senhor vereador. Obrigado. Com a palavra, vereador Edivânio Manente. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e todos que nos acompanham. Gostaria de registrar a presença da Yasmin Manente, que é minha filha. Ela foi vereadora mirim dessa casa. O Luiz Paulo, né, o Luizinho, lá do bairro Jardim Angélica, companheiro da gente. E eu subo essa tribuna, senhor presidente, em nome do Partido Liberal de Criciúma, para agradecer aos 2 deputados federais, né, uma deputada e um deputado federal que o Partido Liberal elegeu, que é da nossa cidade, ao deputado estadual, eleito também da nossa cidade, e também em nome do Partido Liberal a nível estadual, que nós conseguimos eleger o Jorge Seif, nosso senador da República, e agradecer todo o sul do estado de Santa Catarina pela bela votação que o senador, atualmente senador Jorginho Melo, teve e que levou ele ao 2º turno. Quando eu, em 2019, resolvi ser candidato a vereador, eu procurei o Partido Liberal, o vereador Nicolas, na época, era o presidente do partido, e fui lá me apresentar, né, vereador, dizer que estava à disposição do partido, disputei a eleição pelo partido, e naquela época diziam que o Partido Liberal em Criciúma ele cabia dentro de uma van e que não tinha nem a metade da lotação. Hoje, o Partido Liberal em Criciúma continua cabendo dentro de uma van, com um pouquinho mais de lotação, mas nós saímos dessa eleição vitoriosos, porque nós temos um vereador nessa casa, nós temos um deputado estadual, nós temos 2 deputados federais. Era o que eu tinha, presidente. Eu gostaria também de retirar de tramitação o PE 23, a moção 23, de minha autoria. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Olha lá. Pensar, hein? Senhora presidente, a minha questão de ordem é no sentido de retirar de tramitação dessa casa o PE 65 de 2022. Atendido de plano, senhor vereador. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Gostaria de pedir a dispensa dos pareceres das comissões de Educação, Obras e Fiscalização do PE 90 de 2022. O PL trata ele autoriza o Poder Executivo a efetivar pagamento de indenização em bem imóvel desapropriado amigavelmente de outras providências, com referência àquele túnel ali do binário, que eles estão desapropriando um terreno que é de propriedade do senhor Amélio Rosso, no valor de 60.900 para a conclusão da obra. Tá. Em discussão, em votação, a dispensa dos pareceres da Comissão de Educação, Fiscalização e de Obras do PE 90/2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Gostaria que fosse incluído na ordem do dia de hoje o PE 90 de 2022. Em votação, a inclusão na ordem do dia do PE 90/2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Questão de ordem. Aprovado por unanimidade, vereador. Questão de ordem, senhor. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Queria pedir a dispensa de todas as comissões do PE 92 de 2022, que também trata de uma desapropriação do bairro Nossa Senhora da Salete, entre o bairro Ana Maria,
daquele viaduto lá que tem um terreno particular e que está sendo indenizado. Em votação, a dispensa de parecer do PE 92/2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Gostaria que fosse incluído na ordem do dia de hoje o PE 92/2022. Em votação, a inclusão na ordem do dia do PE 92/2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, vereador. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Gostaria que fosse incluído o veto total ao PL 57/2022 na ordem do dia de hoje. Pode explicar o veto, vereador? O veto ele trata de acompanhamento à UTI sobre autismo ali. O vereador Daniel tem bastante conhecimento com referência ao projeto sobre acompanhamento das pessoas com autismo, a UTI, ao hospital. Assim. Não, mas eu... Isso. Tá, então... Para adiantar o processo. Em votação, a inclusão na ordem do dia do PE... Por favor, qual é o nome do PE, vereador? PL 57 de 2022. É PL, tá? PL 57. Ao veto do PL... 57 de 2022. LC 57/2022, tá? Que trata-se do veto da lei do vereador Daniel Antunes, né? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, vereador. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Queria pedir que fosse colocado também na ordem do dia de hoje o veto total ao PL 66 de 2022, que trata de capacitação de professores. 66 de 2022. Então, em votação, a inclusão na ordem do dia do PL, de voto ao PL 66/2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, vereador. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Sexagésima sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente, indicação 792-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, pintura de uma faixa de pedestre na rua Maria Salete de Oliveira, cruzamento com a rua Honorina da Silva Santana, bairro Cristo Redentor. Requerimento 630-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe o que segue a projeto e data programada para a pavimentação asfáltica ou de lajotas das ruas Antônio Osvaldo Lacerda, Honorina da Silva Santana, Narciso Torriani, João Manuel Rocha e João Sabino, localizadas no bairro Cristo Redentor. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 631-22, de autoria do vereador Edivânio Manente, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe o seguinte: conforme a Lei 7.190, sancionada pelo prefeito municipal em 3 de maio de 2018, que autoriza o município a realizar a remoção dos fios de postes que estejam em mau uso, qual secretaria ou departamento do Poder Executivo tem realizado esta tarefa. As determinações desta lei vêm sendo realizadas, caso não, informar o motivo. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor, Edivânio Manente. Senhora presidente, senhores vereadores, eu apresento esse requerimento porque quando na minha segunda passagem na Câmara,
nós conversamos sobre se existia alguma fiscalização sobre os fios, né? Internet, telefonia móvel, internet, TV a cabo, e a gente, naquela discussão, né, até teve uma manifestação do líder do governo, da senhora, do vereador Paulo Ferrarese, surgiu a ideia, né, juntamente com o vereador Zário Casagrande, a gente apresentar um projeto de lei, né, para que se fizesse a identificação. E eu não estava na casa, já tinha saído, e fiquei sabendo de que o projeto aprovou na casa, mas tinha sido vetado pelo Executivo Municipal. Eu fui pesquisar, curioso, como eu falei, né, a gente está aqui aprendendo, a gente descobriu que tem essa lei 7.190, sancionada pelo município, que é de autoria do vereador Aldinei Potelec, aonde já especifica que é da responsabilidade do município a fiscalização. Então, eu queria pedir que os colegas vereadores, né, possam aprovar esse requerimento para que a gente possa sanar essa dúvida também. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 632-22, de autoria do vereador Obadias Benoso da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. É possível a elaboração de um plano de estudo para a instalação de um semáforo na rótula que liga a Avenida Centenário com a Avenida Jorge Elias de Luca, no bairro Nossa Senhora da Salete. Tal medida se torna necessário em virtude do grande tráfego de veículos no local, principalmente nos horários de pico. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 633-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe a possibilidade, por meio de disponibilização de um cadastro online no site do Núcleo do Bem-Estar Animal, NBA, bem como sua ampla divulgação e fácil acesso do censo animal com as informações acerca da quantidade de animais domésticos em situação de rua no município de Criciúma, bem como informações sobre tipo, sexo e cadastro microchipado, vacinado, tipo sanguíneo, condições de saúde, etc., considerando a importância e a urgência de coleta de dados para subsidiar a implantação de políticas públicas que atendam às reais demandas nesta área. Em caso positivo, qual o prazo para instituir o referido cadastro e sua efetiva disponibilização ao público. Em caso de resposta negativa, justificar. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor, Manuel Rosengue. Presidente, inicialmente eu gostaria só de destacar, aliás, só não, muito mais, que existe um crescimento bastante grande, né, da população animal aí no doméstico, cães, gatos aí no município. Né? A gente tem percebido, principalmente depois da pandemia. Mas a gente não sabe a população exata, a qualidade de vida desses animais, como alimentação, condições de abrigo, assistência veterinária, enfim, e bem como, né, o sexo, condição reprodutiva, tipo sanguíneo. Então, sabemos que há um grande número de animais pelas ruas abandonados e soltos também, e que precisam ser identificados, ou melhor, identificar a sua origem, né, para que então se possa sanar aí problemas de abandonos e maus tratos, que são muitas as denúncias. Com o censo animal, poderão ser efetivadas também ações mais específicas, já previstas na Lei Municipal 7637, de 2018. A Secretaria de Saúde pode resolver também a questão sem oneração aos cofres públicos, né, criando aí um cadastro no site do Núcleo do Bem-Estar Animal, ou mesmo através da visita das agentes de saúde
que, no meu entender, não acarretaria em sobrecarga aí nas funções que elas desempenham, até porque os animais envolvem aí saúde pública, né? Lembrando que existe o risco de transmissão de doenças bacterianas, virais ou parasitárias, fúngicas ou idiopáticas. Por exemplo, a doença viral chamada encefalomielite, que em pequenos animais são causadas pela sinomose, raiva, peritonite infecciosa felina, toxicoplasmose e neurosporose, que, aliás, tem merecido aí a atenção das autoridades sanitaristas. Portanto, o conhecimento dos indicadores, né, relacionados aí a essas populações de animais torna-se necessário para um planejamento aí das políticas públicas, né, das ações e da execução, né, dessas políticas públicas hoje que temos já no município. Também é importante ressaltar que muitos animais internados em clínicas veterinárias do nosso município carecem de doação de sangue, que pode levar, aliás, tem levado a óbito muitos animaizinhos de estimação. Com o cadastro dos animais também é possível saber o tipo sanguíneo e incentivar os tutores a levarem seu pet para ser doador, né? Isso já sanaria esse problema. E o censo animal ele foi um dos encaminhamentos dado na audiência pública realizada no último dia 28, onde compareceram aí ONGs, protetores independentes, Polícia Militar, o Núcleo de Bem-Estar Animal, enfim, a OAB, e por isso esse requerimento aí, agora, né, gostaria que fosse apreciado e votado favoravelmente. Aliás, eu até gostaria, se tivéssemos tempo, acho que tem, né? Tem um videozinho ali que eu gostaria que a técnica... Você sabe o que é o censo animal? É um diagnóstico da população animal em determinada região. Nele, é possível saber se os animais estão vacinados, se eles têm acesso à rua, a população de animais em cada bairro, se existem mais cães ou gatos, ou ainda se há outros tipos de animais nos domicílios. Esse trabalho é importante para a definição das políticas públicas referentes à proteção, controle populacional e de zoonoses. Ciente disso, a Secretaria de Agricultura de Caçador e o Centro de Bem-Estar Animal estão lançando o Cadastro de Pets. Nele, de maneira rápida, você vai poder cadastrar os seus bichinhos e ajudar a melhorar as condições animais no seu município. Veja como é fácil. Acesse o link ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo. Comece preenchendo informações sobre o proprietário dos pets. Na sequência, você deve identificar os seus animais. Informe quantos são, se são cães, gatos ou outro tipo de pet, de que forma eles são mantidos por você. Então, é um exemplo, pode segurar? É um exemplo que a gente pode já seguir, né? Bem sucedido lá em Caçador, e a gente pode também trazer para Criciúma. Afinal de contas, é algo que é importante para o município. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Edivane Manente. Presidente, gostaria de comunicar a todos os vereadores que a Lei Orçamentária de 2023 foi protocolada na Casa e que os vereadores têm até o dia 7 de novembro para queira apresentar emendas. Ok, vereador. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum.
Em única discussão e votação, o veto total aposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei PE 057/2022, de autoria do vereador Daniel Antunes, que dispõe sobre a permanência de acompanhante ao paciente com transtorno de aspecto autista, TEA, ou de deficiência intelectual ou cognitiva em unidade de terapia intensiva, UTI dos hospitais públicos e privados, unidades de pronto atendimento, UPAs e redes credenciadas do SUS e da outras providências. Justificou-se o veto pela inconstitucionalidade da matéria. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade do veto e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o veto. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas que nos acompanham, cumprimentar aqui em especial a Elaine, que acompanhou hoje a reunião na prefeitura. Senhores vereadores, esse projeto PL 57/2022, que ele trata sobre o acompanhamento de pacientes transtorno de aspecto autista, esse veto, ele foi aprovado aqui por nós e depois ele foi o projeto, o executivo, e ele se foi transformado lá pelo parecer jurídico da Casa como inconstitucional, mas hoje em reunião, chamado a nossa procuradora, a doutora Ana, juntamente com Vaguinho, nós conversando, esse projeto já é um projeto de lei federal que está sendo encaminhado, e que não é aprovado ainda em definitivo, ele é um projeto que a matéria é importante e que já vai se tornar lei federal, inclusive. E para nós anteciparmos, a pedido até pessoal, que faz todo esse segmento, a gente sentado com a Elaine, para a gente antecipar todo esse processo, tanto é que seria votado amanhã, nós, então, pedimos antecipação para que o processo dê encaminhamento o mais rápido possível e pedir a derrubada do veto, ao PL 57/2022. O prefeito entendeu que é uma matéria importante e que, como está em tramitação, isso realmente já vai acontecer, então não tem por que nós não aprovarmos esse projeto legalizando ele. Tirei isso aí, senhores. O veto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Senhora presidente, subo à tribuna nesse momento, justamente para fazer um breve comentário, se os vereadores me permitirem, por gentileza. Quero primeiro cumprimentar o pessoal da AMA, Onda, que está presente aqui, representado pela Elaine, por todos vocês, carinhosamente nessa casa. Senhora presidente, é que tem coisas que a gente vê que não há muito sentido em até discutir. O projeto em questão, ele trata, assim como o próximo, o 66 também, trata de questões fundamentais, necessárias e inquestionáveis. O projeto vem de iniciativa da Casa, e que, independente de qualquer situação, ele tem a sua efetividade. O que eu vejo é que não haveria necessidade do veto. Não haveria nem necessidade do veto. Dada a antecipação de um projeto federal, não haveria necessidade. Então, já evita-se criar qualquer infortúnio, debate, discussões com desconforto. É uma pena, né? Eu acho que já sanciona a lei e não se discute.
Não se discute. Agora vem para casa, veta, vamos ser contra, não vou aprovar de novo. Sabe? Totalmente desnecessário. É óbvio que nós nos posicionaríamos, independente hoje, amanhã, depois, contrário ao veto, não há nem o que questionar isso, mas eu vejo totalmente desnecessário isso, até porque trata-se de questões tão básicas, tão necessárias, tão inquestionáveis, que é óbvio que nós estaremos contrário, indubitavelmente, desse veto, assim como o próximo, né, o 66 depois, né? Depois do 66, também nos posicionaremos contrário. Faremos isso hoje, faremos amanhã, sempre, obviamente. Obrigado, senhor presidente. O veto continua em discussão. Oh, por favor, o vereador aqui já tinha pedido a palavra, se o senhor puder esperar um pouquinho. Tá, então, com a palavra, o vereador Salésio Lima, depois o vereador Obadias Benões. Mas ele... Toda razão, vereador. Eu falei para a presidente ali. Então, senhora presidente, vereadores, mesa, público que nos acompanha, cumprimentar o pessoal do GAI. Sejam bem-vindos mais uma vez nessa casa. A luta de vocês é constante, né? Só subir para relatar alguns fatos que a gente acompanha e conhece. Família que tem crianças e que precisam chegar num posto, hospital, as crianças são apegadas. E aí, quando tu tira a mãe, não tem condições de fazer um tratamento adequado, né? Então, só vim dizer que a grandeza do passo municipal, do nosso líder Toninho, em trabalhar tudo isso junto com a Elaine, para que isso se resolva o mais rápido possível. Então, parabéns. Da mesma forma, o outro projeto também, com certeza, seremos a favor e lutamos por essa causa constantemente. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Obadias Benões. Agora é o senhor vereador. Obrigado. Presidente, muito boa noite os nobres vereadores. Cumprimentar o pessoal do TEA, a Elaine, parabenizá-lo pelo trabalho. A matéria em si não é a discussão, mas o veto, e eu vou na mesma linha do vereador Júlio, parabenizando pela sua fala aqui. A gente causa um desconforto. Acho que não pode ter ruído na comunicação, procuradoria do executivo. Gente, eu nunca faço crítica aqui, mas agora eu preciso fazer crítica. Porque na semana passada eu estava passando por isso aqui. A mesma coisa. Então eu acho que é uma exposição desnecessária. Poxa, o projeto passou por unanimidade aqui. Agora, a procuradoria, o executivo, vetar um projeto, uma matéria tão de extrema importância, é expor essa casa. Muito respeito ao líder do governo, parabéns pela articulação que o senhor fez, mas é expor a gente aqui. Obrigado. O veto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Albertino Pacheco. Senhora presidente, senhores vereadores, amigos presentes essa noite, vereador Zairo, a impressão que a gente tem é que tem uma indústria, um negócio de vetar lá na prefeitura. Eu gosto tanto de vetar projeto de vereador. E eu tenho uns 2 projetos para apresentar, e com certeza, se veta dos companheiros, né, se veta da base de apoio, o meu mesmo vai ser vetado, né? E olha, gente, isso é um projeto humanitário, né? A mais alta grandeza, né, que os vereadores aqui apresentam, e quando o vereador apresenta um projeto desta grandeza, é porque teve um segmento social que procurou o vereador. Isso não sai da cabeça do vereador. Então, o vereador estudou com a entidade que pediu, com as pessoas que pediram, né, perdeu tempo, horas, né, e vai simplesmente, uma pessoa lá da prefeitura lá, resolve, vou dar um veto lá, o prefeito vai, manda o veto para essa casa. Então, eu acho que eu já ia votar contra o veto mesmo, né? E agora, com o meu amigo Toninho da Embralice, de muitos anos, né? Pedindo para a gente vetar, agora a gente veta com mais gosto, né? E eu tenho certeza que
os vereadores também vão acompanhar o veto, porque quando ele pede para não vetar, a turma não veta, né? Quando ele pede para vetar, agora vai todo mundo vetar, né, Toninho? Vai ter unanimidade o veto nessa casa, né? Então, é isso aí, eu quero dizer para vocês que isso aí é um projeto, parabéns ao autor da matéria, né? Mas é um projeto da mais alta grandeza, né? Porque uma pessoa autista, ela não tem condições de entrar sozinho no consultório de um médico, de uma cirurgia, de um atendimento básico, porque são pessoas que sofrem, têm um transtorno mental, psiquiátrico, e elas necessitam, isso é necessário, um acompanhamento. Então, assim, até parabéns para o governo, se esse governo lá quisesse que não fosse vetado, não ia ser vetado, porque o povo ia acompanhar lá o executivo. Mas já que eles pediram para vetar, porque eles reconheceram o erro grave que cometeram, eles reconheceram que pisaram na bola, como se diz na gíria, e pediram para vetar. Então, Oi? Sim, eu sei, vereador. Eu conheço, em 2 meses que eu estou nessa casa, eu já conheci a casa, já deu tempo para a gente conhecer a casa. Então, é claro que a gente não pode incluir todos, né? Mas uma grande maioria, eu já sei como é que funciona, porque eu aprendi, né? Então, a gente já sabe. Não te preocupe, que eu sou uma pessoa bem informada nesse sentido, tá? Não te preocupe. Então, eu não sou marinheiro de primeira viagem, já passei por essa casa por muitos longos tempos, né? Voltando ao assunto, né, o presidente, né? Voltando ao veto do prefeito, vou marcar minha posição dizendo que, novamente, aqui votarei contra um veto do prefeito. Obrigado. Com a palavra, vereador Paulo Ferrarese. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público aqui presente, Elaine da Onda, né, também citar também aqui a AMA, que faz um trabalho tão importante, pela coordenadora Sandra, a todos vocês que nos orgulham do trabalho que fazem. Toninho, como líder de governo, obrigado pela sensibilidade de convencer o executivo, para convencer a base de governo a votar contra esse veto. Mas não tenho dúvida, Elaine, a vocês que tiveram uma conversa, com certeza, com o município, com quem representa o prefeito ou com o prefeito, tenho certeza que isso valeu a pena. Eu não sei, não posso relatar aqui da vontade, do posicionamento de cada vereador. Mas, desde o primeiro momento, esse veto me preocupou. E eu vou votar, claro, o prefeito determinou que todos votassem, que a base votasse contra esse veto, mas esse vereador já tinha se posicionado, já tinha falado para o Toninho. Toninho, mais uma vez, parabéns por convencer o executivo, pedir a todos os vereadores, a base, principalmente, que vote contra esse veto. Mas precisamos ter alguém que analise esses projetos com mais sensibilidade. Porque nem tudo é ilegal, é inconstitucional, mas não é moral. Nós precisamos melhorar a cara dessa Casa Legislativa. Dizer que nós também podemos fazer algo pela sociedade. Parece que tudo que a gente faz, às vezes, não tem o reconhecimento de alguns, mas precisamos ter o reconhecimento da nossa população. Obrigado, senhora presidente. O veto continua em discussão. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus. Boa noite, senhora presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste, em especial
Grupo GAICRI. Mas eu quero subir aqui para parabenizar o vereador Daniel Antunes, que é o autor dessa proposta e que estudou essa matéria. E eu também vou na linha, Obadias, da fala do meu colega vereador Júlio Kaminski, que falou com muita propriedade. Eu acho que não dá mais, né, para a gente passar por essas situações, esses desconfortos. Ou é ilegal, inconstitucional, ou não é. Ou é ou não é. E aí, a base vai ou não vai? Como é que... Não. E aí o colega falou aqui, não, mas daí a base, agora o prefeito falou, não vai ser assim. Tem projeto que não tem como. Projeto desse, se é legal, se é constitucional, passou aqui, tem a Procuradoria da Casa, passou pelas comissões, nós votamos, chegou lá, vetaram o projeto. Aí depois muda. Mas muda como? Simplesmente muda. E aí causa esse desconforto. Acho que está na hora de nós começarmos a analisar um pouquinho mais. O vereador Zaire, de vez em quando fala essa palavra. Olha, daqui a pouco a gente só vai colocar nome de rua e dar moção de aplauso. E eu acho que não é esse o nosso papel. Nessas questões, esse vereador vai se posicionar sempre. Parabéns, vereador Daniel Antunes, parabéns ao Grupo GAICRI. O veto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Está em votação. Votação liberada. Então, só para, inclusive para o vereador Paulo Ferrarese, o vereador PC, né? Então, quem votar, tem que votar, quem for a favor da derrubada do voto tem que votar contra, né? Não a favor ao veto, mas contra o veto. Vereador Edivane. Eu gostaria que... Deu? Votação encerrada. Então, o veto foi mantido, né, derrubado por unanimidade. Justificativa de voto ao vereador Júlio Kaminski. Só para justificar, Excelência, o meu voto contrário é por consciência e não por determinação. Vereador Paulo, muito obrigado. Em única discussão e votação, o veto total aposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei PL 066/2022, de autoria do vereador Daniel Antunes, que determina a capacitação dos professores da rede pública e privada de ensino do município de Criciúma, Santa Catarina. Justificou-se o veto pela incondicionalidade da matéria. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade do veto e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o veto. Não havendo quem queira discutir, você vai discutir, então, com a palavra, vereador Albertino Pacheco. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É tudo igual. Então, o vereador não gostaria de discutir, mas alguém gostaria de discutir o veto? Então, não havendo quem queira discutir, o veto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O veto foi derrubado por unanimidade. Parabéns, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Antunes. Senhora presidente, esta questão de ordem
justamente para agradecer a sensibilidade do Executivo e também dos nobres colegas vereadores e vereadoras que votaram contra o veto, fazendo com que os projetos de lei 57/2022 e os 66/2022 seja sancionada e assim a gente poder deliberar, determinar a lei para as pessoas, principalmente as crianças com TEA. E fazendo aqui o registro das presenças, né, da Nani, da Onda e mais algumas senhoras que acompanham ali, e de certa forma compartilhar esta vitória com todos os pais, mães e famílias que passam por esse problema. Muito obrigado, colegas, vereadores e vereadoras, e também ao executivo desta cidade. Muito obrigado. Ok, senhor vereador. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PE 084/2022, encaminhado pelo prefeito municipal que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial suplementar ao orçamento municipal do exercício de 2022 e da outras providências. As comissões de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obra, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Vereador Daniel está com... Votação encerrada. O projeto foi aprovado por 16 votos a favor e uma abstenção. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PE 090/2022, encaminhado pelo prefeito municipal que autoriza o Poder Executivo a efetivar o pagamento de indenização de bens imóvel desapropriado amigavelmente e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. Os pareceres das demais comissões permanentes foram dispensados e o projeto foi incluído nesta ordem do dia em conformidade com os artigos 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Presidente não vota. Artigo 173. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo número PE 092/2022, encaminhado pelo prefeito municipal que autoriza indenizar benfeitorias em decorrência das limitações determinadas pela implantação do viaduto na via rápida. Os pareceres das comissões permanentes foram dispensados e o projeto foi incluído nessa ordem do dia em conformidade com os artigos 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Presidente não vota. Artigo 173. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade.
Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, número PL 092/2022, de autoria do vereador Daniel Schelp, que denomina Rua Nair Machado da Rosa. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação do plenário, conforme o artigo 44, parágrafo único do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada, presidente não vota, artigo 173. Vereador Juarez. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo, número PLC-EXZ 042/2022, encaminhado pelo prefeito municipal que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especifique e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação do plenário. O projeto foi aprovado em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada em 19 de nove de 2022. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo, número PLC-EXZ 047/2022, encaminhado pelo prefeito municipal que cria a ZM2/2 do anexo 10 da Lei Complementar número 195, de 22 de dezembro de 2012 e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Proponho aos senhores vereadores a apreciação em bloco dos projetos de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo. PLC-EXZ 48/2022, PLC-EXZ 49/2022, PLC-EXZ 50/2022 e PLC-EXZ 52/2022, os quais tratam da correção do zoneamento do solo. Em votação, a apreciação em bloco. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a votação em bloco por unanimidade. Passamos à votação em bloco. Em primeira discussão e votação, os projetos de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo. PLC-EXZ 48/2022, PLC-EXZ 49/2022, PLC-EXZ 50/2022 e PLC-EXZ 52/2022, de autoria do prefeito municipal, os quais tratam de correção do zoneamento do solo. Todos foram apreciados pelas comissões permanentes, as quais opinaram pela legalidade e constitucionalidade e aprovação. Em discussão, os projetos.
Não havendo quem queira discutir, os projetos estão em votação. Votação liberada. Presidente não vota. Artigo 173. Então, aqui está, não vota. Então, presidente vota. Então, está trocado ali. Tá, era só isso aqui. Votação encerrada. Os projetos foram aprovados em primeira votação por unanimidade. Terminada do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 4/10/2022, terça-feira, em horário regimental. Boa noite a todos.